Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que me ouve, me mandar uma mensagem, fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Siga-me lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede diante a Tua presença. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua palavra. Abençoa os ouvintes dessa programação e que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-30-53-87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Hoje eu quero meditar com vocês na primeira parte da mensagem que tem por título O que fazer quando decisões erradas trouxeram consequências trágicas? O que fazer
quando decisões erradas trouxeram consequências trágicas. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Ruth, capítulo de número 1, versículos de número 1 a 5. Ruth, capítulo de número 1 e os versículos de número 1 a 5. Inclusive eu quero até aqui fazer uma indicação, uma recomendação a vocês, para quem puder adquirir o livro As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor. É o livro escrito pelo pastor Emílio Garofalo Neto, um livro muito precioso, muito importante. É um pastor presbiteriano de Brasília, da igreja presbiteriana em Brasília. Ele escreveu esse livro, é um excelente livro, uma boa indicação aí para todos os que gostam aí de ler, uma boa literatura. Fica aí a minha indicação para vocês. Mas vamos ler o texto bíblico. O texto diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim esta mulher desamparada dos teus 2 filhos e de seu marido. Uma frase para iniciar a nossa reflexão aqui, com base nessa exposição, diz o seguinte: uma família tomou uma decisão errada e trocou a escassez de alimento por 3 funerais. Uma família tomou uma decisão errada e trocou a escassez de alimento por 3 funerais. Deus fez o homem consciente. O homem sabe que sabe. A consciência é o fundamento pelo qual o ser humano pensa e toma decisões. O homem age de forma intencional e planejada. O homem muda a si mesmo, o próximo e a natureza ou o seu espaço geográfico. Exemplo: os animais agem e alteram igualmente os seus respectivos ambientes. A diferença é que suas ações são biologicamente pré-determinadas, o instinto. A pergunta é: por que o ser humano é diferente dos demais seres vivos do planeta ou universo? Porque ele é um ser consciente. Desde os primeiros capítulos da história da criação, podemos ver os aspectos da consciência do homem. Algumas palavras da narrativa da criação revelam isso. Exemplo: façamos, domine, imagem, frutifique, multiplique. Todas essas palavras pressupõem a consciência, um ser inteligente. Marx e Engels, embora eu discorde de suas teses filosóficas, dizem algo interessante sobre a consciência. Nas palavras deles, não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência, ou seja, vida primeiro e a consciência depois. O que eles queriam dizer com isso? Que num primeiro momento de nossas vidas, nós não agimos de forma consciente. Nós nascemos e com isso, muitas decisões foram tomadas por nós sem que nós tivéssemos qualquer
oportunidade de opinar, até porque não tínhamos qualquer condição de saber o que era ou não melhor para nós mesmos. Daí a tese deles: não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Primeiro veio a vida, depois a formação da nossa consciência. Quando chegamos à idade da consciência, quando sabemos que sabemos, é quando nós começamos a viver de fato. Mas é claro que isso não significa que nós temos maturidade plena para saber viver sem cometer erros. Quem dera fosse. A consciência nos habilita a subsistir nesse mundo, progredir, amadurecer, se desenvolver e influenciar outros, enquanto estamos sendo influenciados também por outros. A consciência é tão fundamental para a existência do ser humano que a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, entre os anos de 1979 e 1990, dizia o seguinte: vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele será o seu destino. O que pensamos, nos tornamos. Em outras palavras, como já disse também o filósofo René Descartes, penso, logo existo. O ser humano é a somatória de toda a sua forma de pensar. Mas outro aspecto precisa ser analisado sobre a consciência do ser humano. Não basta o ser humano ser consciente, mas ele precisa ser consciente de sua consciência. Farroche e Martins, por exemplo, definem a socialização como a imposição de padrões sociais à conduta individual. Isso significa que não existe autenticidade no homem quanto à sua existência. Existe uma consciência coletiva no meio social ao qual habitamos que influencia diretamente na nossa formação individual. Todas as relações que envolvem os seres humanos, sejam animadas ou inanimadas, influem na sua formação como indivíduo. Sandro Pereira diz que é preciso entender que o ser social é tanto objetivo como subjetivo e está em relação constante consigo mesmo, com a natureza e com os outros. Tudo que envolve o ser humano o torna consciente de sua consciência e, ao mesmo tempo, o torna socializado para viver como um indivíduo na sociedade. Partindo disso, nós precisamos voltar os nossos olhos para o texto ao qual fizemos menção. O pai dessa família tomou uma decisão. Mais tarde, a sua esposa também tomou uma decisão. A nora desse casal também tomou uma decisão. E o resgatador dessa descendência também tomou uma decisão. Decisões são tomadas com base na consciência de cada indivíduo e que influem para o bem ou mal de uma ou mais pessoas. Muitos tomam decisões conscientes de suas consequências. E muitos tomam decisões achando que elas não lhe trarão consequências nenhuma. O livro de Ruth é um belo livro que nos narra quão importante é tomar decisões. E mais do que isso, como é importante tomar decisões conscientes de suas consequências. Nesse livro, não tem como se pular a temática bíblica da responsabilidade humana frente à soberania divina. As duas podem ser observadas durante toda a narrativa, mas em nenhum momento Deus deixou nada fora do seu devido lugar.
Nesse livro nós podemos perceber a justiça, mas também a misericórdia. Nesse livro nós podemos ver o juízo, mas também a graça salvadora. Nesse livro nós podemos ver o erro, mas também o arrependimento. A responsabilidade humana não altera a soberania divina. Até quando os homens cometem erros, Deus transforma o choro em cântico. Porque como Paulo escreveu aos Romanos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, 3 pontos devem ser observados à luz do texto lido. Primeiro, o problema. Qual era o problema? O texto diz: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. 2 destaques aqui. Letra A. O contexto da história. Essa história se passou no período dos juízes. O período dos juízes começou após a morte de Josué e terminou com a coroação de Saul como rei de Israel. Foi um período de 350 anos em que o povo de Israel foi assolado por diversas nações vizinhas por conta de sua desobediência a Deus e sua lei. A máxima do livro dos juízes era: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O desvio espiritual, moral e político da nação trouxeram consequências terríveis a todo o povo. Deus entregou Israel às nações vizinhas, de modo que, por misericórdia, ainda ele levantou juízes, que eram generais, para guerrear a favor do seu povo, a fim de que eles não fossem destruídos totalmente. Letra B. O problema que deu origem à história. Por consequência das sucessivas guerras durante o período dos juízes, a fome bateu à porta da casa dos israelitas. Havia instabilidade espiritual na nação, havia instabilidade política na nação, havia instabilidade militar na nação e havia instabilidade econômica na nação. Tudo estava acontecendo porque faltava uma conversão nacional da nação de Israel a Deus. Muitos dos males que assolavam os israelitas eram por disciplina divina aos seus pecados. E no caso do período dos juízes, não era diferente. O povo de Israel, no período dos juízes, era um povo no lugar certo, porém fazendo a coisa errada. Deus havia libertado esse povo da opressão dos egípcios, para eles conquistarem a sua terra por herança. Mas ao chegarem ao seu destino, eles não cumpriram com o propósito que Deus havia estabelecido para as suas vidas. E por causa disso, padeceram terrivelmente. O contexto histórico da família de Elimeleque e Noemi, bem como o problema de escassez financeira, não é diferente da de todos nós nesses últimos tempos. Somos uma geração como a geração dos israelitas eram no período dos juízes. Desobedientes à palavra de Deus, preocupados com os nossos próprios interesses, idólatras, imorais e por aí vai. Estamos sendo assolados por uma guerra sanitária, uma guerra política, uma guerra econômica, em que milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro estão sofrendo. Muitos já perderam seus entes queridos, muitos já perderam seus empregos, e muitos já perderam até a esperança. O que fazer? Diante de um contexto como esse, pessoas começam a ficar desesperadas e começam a tomar decisões, como Elimeleque assim tomou. O que nós temos que analisar à luz dessa passagem é que, primeiro, nenhuma tragédia de proporções gigantescas acontecem por um acaso. E segundo, nenhuma privação coletiva acontece sem que seja
como consequência de algum erro cometido deliberadamente. O povo de Israel estava vivendo aquela tragédia espiritual, política, militar e econômica, porque eles semearam isso por sua desobediência. E a privação ou a consequência disso tudo estava batendo na porta deles, porque ações têm reações. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle de todas as coisas na humanidade. Mas Deus continua reinando sobre tudo. O sofrimento é um meio pelo qual Deus fala com a humanidade. Por quê? Porque Deus quer salvar aquele que está perdido em seus pecados. Para muitos, o pior que pode acontecer com um ser humano é a morte. E não é verdade. O pior que pode acontecer a um ser humano é ele viver sem ter comunhão com Deus. Nós temos que aprender a ler o nosso tempo. Tempo difícil é Deus dizendo ao ser humano: arrependa-se. No tempo de Elias, também um tempo de apostasia e profunda desobediência a Deus, tendo Acabe e Jezabel como reis sobre Israel. A palavra de Deus pronunciada pela boca de Elias foi: não vai chover. Foram 3 anos e meio sem nenhum orvalho regar a terra. Por quê? Porque o povo vivia em desobediência. Será que isso não acontece mais? Será que Deus não reina mais? Será que o mundo está ao léu? Não. Deus está chamando o mundo para o arrependimento de seus pecados. Deus está chamando a humanidade para a seguinte verdade: vocês não são autossuficientes. Quanto tempo mais irá demorar? Quanto tempo mais irá demorar essa pandemia mundial para que nós entendamos isso? É tempo de arrependimento. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Mas eu quero convidar você para amanhã ouvir a segunda parte dessa mensagem. Amanhã veremos a decisão de Elimeleque, se der tempo, as consequências de suas decisões. Tomar decisões é muito importante. E se nós não fizermos isso de maneira consciente de suas possíveis consequências, as tragédias virão. Nesse primeiro ponto nós vimos o problema. Mas o que precisamos avaliar é o porquê tal problema está acontecendo. É preciso se ler o tempo em que estamos inseridos. Se o tempo é de disciplina de Deus, o único caminho é o arrependimento, é a confissão de pecados, é o abandono de pecados, é a oração, é a meditação da palavra de Deus, tantas coisas. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos entender o tempo a qual nós estamos vivendo. Precisamos nos voltar para o Deus a quem nós servimos. Porque Deus está chamando o mundo para um tempo de arrependimento, para um tempo de confissão de pecados, para um tempo de renúncia. Entender que é Ele que está assentado sobre o alto e sublime trono, Ele que reina, Ele que governa. A nossa esperança não está numa vacina, a nossa esperança está em Deus. Você pode ficar vacinado na terra, talvez até ser livre dessa praga na terra, mas se você não estiver com Cristo, você está perdido. Porque o pior não é pegar o vírus, o pior é morrer sem Jesus, é morrer sem salvação. Senhor meu Deus, nos desperta, Senhor, a compreender a realidade a qual estamos vivendo, a nos voltarmos para o Senhor, a nos arrependermos de nossos pecados, para que não venhamos tomar decisões ainda piores das quais já temos tomado muitas vezes. Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Entre, Senhor, com a providência na vida desse que está me ouvindo. Alcança ele por sua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.